Mas quando você age de acordo com aquilo que você pensa, você vai contra a sua própria vida. Você sofre consequência. É o que a palavra diz. Aquilo que o homem que semear isso também ele vai o quê? Vai colher. Colherá. Você não pode semear ervilha e esperar colher milho. É loucura pensar assim. De algum modo, temos que lidar com nossa mentalidade. Foi esse o problema de Israel. Não foram os gigantes, foi mentalidade. Não entendem que a liberdade requer uma mente renovada para evitar voltar para a escravidão. Tiago diz, se alguém tem falta de informação, que não, se alguém tem falta de sabedoria. Porque você pode ter conhecimento, mas não ter sabedoria para fazer a informação funcionar a seu favor. Você vai para a escola, senta na sala e só observa o que o professor fala. Só memoriza o que ele diz, só para passar na prova. Mas depois que você faz aquela prova, você esquece tudo o que ele falou. Ante uma situação em que você não tem ideia de como resolver o problema. Eu tenho um problema. A razão de você ter um problema é porque você não tem informação de como resolvê-lo. Você localiza um problema e pode dizer, pera lá, para todo problema tem uma solução em algum lugar. A propósito, se você quer as crianças reunidas, leva lá para casa. Leva uma placa dizendo, eu quero 5, eu quero 2. Amém, todos? Amém? Todos têm que, primeiro, ser responsáveis pela própria família. Não venha dar palpite se a sua está uma bagunça, hein? Amém? Porque a família, os filhos, são reflexos da família na sociedade. Para ajustar a família, você ajusta o país. Eu vi uma coisa no estado. Tem muitos pais drogados lá. O ópio está destruindo muita gente. Que agora os avós têm que ser pais para essas crianças. O que está acontecendo? Por quê? Ei! De alguma forma, o pecado está afetando. E traz problemas que nós vemos agora. Desordem social, paixões incontroláveis, são essas coisas que estão acontecendo e a gente não quer ver. Precisamos primeiro ver qual a causa dos problemas. Entendemos que temos um problema porque o problema não pode ser problema sem ter um motivo. Não pode resolver problema sem ir atrás da causa, não é? Vamos lá, eu vou pregar isso também. Amém? Aleluia! Liberdade não é um direito. Liberdade não é um direito. A liberdade não é um direito. Liberdade não é um direito. Olha, eu não sei qual eu vou usar, se o pesado ou leve. Sabe o que eu quero dizer? Porque é assim que achamos que é. Eu tenho o direito de fazer o que eu quiser e quando eu quiser. Não tem. Não é fazer o que se quer, é fazer o que é certo. Amém? E o que vai melhorar a humanidade não é o seu egoísmo, não é só para você. E quando vemos a liberdade como um direito, o que acontece? Não temos a atitude certa. Porque liberdade simplesmente é uma atitude de responsabilidade associada à determinação e a uma mente renovada. Você não pode ter liberdade com uma mente presa no passado. Lembre, pois eu já falei, onde quer que você vá, vire para o seu irmão e repete, onde quer que você vá, você vai estar lá. Se sua mente não mudar agora, nem precisa mudar de ambiente, precisa mudar a mente primeiro. Se nossa mente não mudar, o ambiente vai ficar um caos, porque nossa vida está um caos. Somos irresponsáveis. Quem é responsável não joga coisas pela janela quando está dirigindo na estrada. Você já viu isso? Não, eu sou responsável.
Eu sou responsável. Se eu sou um cidadão responsável, quando vou ao mercado, eu deixo o carrinho lá no local onde pedem para deixar. Olha isso que me irrita. Tem uma placa grande lá, deixa o carrinho, por favor, aqui, mas as pessoas largam em qualquer lugar. Gosto de pegar o carrinho e levar até lá e ficar olhando para as pessoas. É assim que se faz. Põe de volta. Sabe, para ter um mundo melhor, você tem que melhorar. Amém? E se não sabemos lidar com coisinhas assim, como afinal a gente pode lidar com a liberdade? Prega, pastor. A determinação faz parte da liberdade e de uma mente renovada. Agora, vemos a mentalidade dos israelitas que confundiram a libertação do Egito com a liberdade que Deus queria para o seu destino. Em Números capítulo 14, confundiram libertação com liberdade. Eles pensaram, bem, já que Deus nos tirou de lá do Egito, já que Deus nos deu o maná no deserto, já que Deus fez tudo isso por nós, vamos depender dele para tudo agora? A libertação foi obra de Deus. A liberdade era para eles serem responsáveis por suas atitudes. Isso é bom, isso é bom. Você vê que o problema com os israelitas não eram aqueles gigantes de Canaã. Eles achavam que era o problema. Não, o problema era a mentalidade que tinham. Eles tinham a chamada mentalidade de vítima, que eles trouxeram lá do Egito. Se sua mente não mudar, a sua vida também não vai mudar. Se nossa mente não mudar, nossa vida não vai mudar. Não vai. Não importa se falamos de mudança, nada acontece até que entendemos isso. Amém? Porque sua mente é o centro de informação para o que se passa em toda a sua vida. Todo mundo pensa, mas o pensamento de todos não é bom. Você é livre para pensar o que quiser. Mas quando você age de acordo com aquilo que você pensa, você vai contra a sua própria vida. Você sofre consequência. É o que a palavra diz. Aquilo que o homem que semear isso também ele vai o quê? Vai colher. Colherá. Você não pode semear ervilha e esperar colher milho. É loucura pensar assim. Amém? Por quê? Porque semente tem um DNA para produzir exatamente aquilo que é. O que é? Glória a Deus, pastor Randy. Veja, amigo, só porque somos libertos de uma área geográfica não quer dizer que a nossa mente também foi renovada. Novo lugar não é um novo você. A Bíblia diz que não se põe vinho novo em um odre velho. Porque o odre velho é rígido, fica bem assim, olha. E dá uma luta, causa problema. De algum modo temos que lidar com nossa mentalidade. Foi esse o problema de Israel. Não foram os gigantes, foi mentalidade. Não entendem que a liberdade requer uma mente renovada para evitar voltar para a escravidão. Por isso que Deus queria que tivessem uma mentalidade diferente, para evitar de voltarem para a escravidão. Porque ao ler capítulo 14, 13 e 14, você vê quando eles trouxeram a palavra sobre a terra prometida e as questões e problemas que eles tinham que lidar, muitos queriam o quê? Voltar. Era melhor lá no Egito? Que mentira. Eles eram para enviar pessoas que clamavam por libertação. Cuidado com aquilo que você está pedindo. Pois se não estiver preparado para lidar com aquilo que você está pedindo, você vai ter muito problema. E muita gente pede coisa que não está preparada para lidar. Esse foi o problema de Israel. Eles queriam liberdade, mas não queriam assumir a responsabilidade que acompanha sempre a liberdade. Então não confunda libertação com liberdade. A verdadeira liberdade se baseia na extensão da nossa base de conhecimento. Conhecimento, informação.
A informação sozinha é só informação se não tiver sabedoria. Tiago diz, se alguém tem falta de informação, que não, se alguém tem falta de sabedoria. Porque você pode ter conhecimento, mas não ter sabedoria para fazer a informação funcionar a seu favor. Você vai para a escola, senta na sala e só observa o que o professor fala. Só memoriza o que ele diz, só para passar na prova. Mas depois que você faz aquela prova, você esquece tudo o que ele falou. E a única forma de lembrar de uma coisa é fazendo parte da sua vida. Amém? Não é só ter a informação em sua cabecinha, é a aplicação dessa informação. Todos temos um www, tem muita informação lá. Agora, se não for aplicável, de nada adianta, você é só um cara cabeção. Um cabeção educado. Eu conheço muita gente assim, sabe? Por quê? Porque não é aplicável. Eu quero coisas na vida que eu possa aplicar. Eu quero aplicar isso. Não me diga que eu posso comer, mas põe a comida na minha frente e não me dá uma faca nem garfo. Ei! A minha boca fica assim, o estômago roncando. Não me provoque, por favor. Eu quero comer e não só ficar olhando. É por isso que eu não olho vitrine, sabe? Pra que ficar vendo vitrine? Eu não quero ficar do lado de fora da loja, encostar o nariz no vidro e ficar... Não, eu quero entrar lá e comprar aquilo que eu quero. Amém? Vivemos a vida só observando e não participamos, não nos envolvemos em fazer o que é preciso para aquilo que queremos obter. Por isso, é baseado na extensão sobre nós. O quanto o conhecimento ou a informação que você aplica em sua vida vai determinar sua liberdade ou sua escravidão. Nada mantém mais as pessoas na prisão do que a falta de informação. A ignorância é algo terrível. Não saber o que fazer ante uma situação em que você não tem ideia de como resolver o problema. Eu tenho um problema. A razão de você ter um problema é porque você não tem informação de como resolvê-lo. Você localiza um problema e pode dizer, pera lá, para todo problema tem uma solução em algum lugar. Serei responsável por achá-lo e ele não vai me achar. A Bíblia diz, buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pedi. Você tem que participar. Não acontece sozinho. Já mentimos muito como cristãos, achando que a coisa era espontânea. Não acontece assim, amém? Porque só o que Deus dá é a oportunidade. Isaías 5, versículo 13 diz, portanto, o meu povo... Essa é uma acusação contra o povo de Deus. Ele não diz, povo do diabo. Ele diz, o meu povo é levado cativo por falta de quê? De entendimento. Sem conhecimento de Deus, sem conhecimento de si mesmo, sem conhecimento da habilidade. E eu já li isso, se o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, não é um espírito diferente não, gente. Eu não tenho um espírito diferente. Mas o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, se esse mesmo Espírito, Senhor, misericórdia... eu sinto aqui meu corpo agora. Se o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em vós, qual é, gente? Amém? Eu vou andar como devo andar, falar como devo falar, porque Jesus nunca teve problemas com a identidade. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Ele sabia quem ele era quando o diabo tentou fazer ele duvidar de si. Ele sabia quem ele era. Por quê? Por causa do Espírito. E o crente deve saber quem ele é. E ele deve andar nessa autoridade que Deus lhe deu. Devemos estar por cabeça, não por cauda, por cima, não por baixo. Qual é, gente? Devemos levar um tombo e sair andando. Se me derrubar, vou voltar, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos irá me ressuscitar.
Hoje eu vou pregar para mim mesmo, sabe, gente? Mas o meu povo é levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome e sua multidão se secará de sede. Veja, muitos vivem de uma posição de ignorância em vez de viverem uma vida na posição de responsabilidade pessoal com liberdade. Ignorância. Ignorância. Você sabe o que é ignorância? Sabe o que não Preste atenção, você é ignorante quando a polícia te parar por ir a 70 numa área de 50. Você não pode dizer, sabe, eu não sabia do limite. Você passou lá voando, cara. Lá, na placa de 50. Você estava mais de 70. Você ignorou a placa. Ignoramos o que a palavra de Deus diz que precisamos fazer. E aí ficamos com raivinha de Deus, porque as coisas não aconteceram do nosso jeito. Porque vivemos a vida numa posição de ignorância. Jesus colocou assim em João capítulo 8, 31, que diz, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, ele diz, se vós permanecerdes é condição. Se permanecerdes em minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E reconhecereis a verdade. Se você viver na minha palavra, conhecer a verdade. Se você viver na minha palavra, conhecerá a verdade. Conhecer a verdade não é concordar mentalmente. Não é memorizar um versículo. Estão focando em memorizar. Eu foco em cumprir.